a gente sabe qual ferramenta do marketing utilizar mês a mês, de acordo com aquele crescimento, de acordo com aquela operação. Às vezes a gente limita uma ação que pode acontecer só daqui a um ano para toda a operação da cozinha, tá tudo redondo, mas tem muitas outras que a gente pode usar. Então, acho que é aí que hoje eu vejo a nossa parceria mais saudável ainda. Então, entender qual a limitação do cliente, da operação do cliente, e aí o marketing vai entrar com as ferramentas necessárias nas fases de atuação. Para você que está acompanhando o Good Growth, a gente deu uma pequena pivotada, porque a gente sentiu que é importante esse entendimento dos mercados, né? Entrar um pouquinho mais em cada mercado, pensar growth relacionado para cada mercado, com a sua linguagem, com a sua cultura, com seus números, né? O que é legal, o que não é legal de cada mercado. E hoje, aqui nesse episódio de número 25, eu trouxe a Iven, uma especialista de muitos anos, muita experiência no mercado de food service, para conversar um pouquinho sobre alavancas de growth para food service e o que é o food service, né? Food service, ele vai desde a indústria que fornece equipamentos, alimentos, até bares e restaurantes, que é a ponta final aí dessa entrega de serviços em alimentação. Vou passar um pouquinho a bola para Iven Peloso, que também é nossa ilustre consultora aqui na Traction, dentro desse mercado de food service, dentro de clientes de food service aqui da Traction, ela que atua tanto em consultoria, olhando o negócio como um todo, tanto quanto a assessoria, consultoria e assessoria em marketing também. Passo a bola para você, Iven, para falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua experiência, para a galera entender um pouco quem é você, quem é FS1, o que você trouxe aí com a gente na Traction, enfim. E aí depois da sua introdução, a gente entra um pouquinho no cenário de mercado. Vamos falar de números, vamos falar de coisa interessante no mercado de food service. Legal. Bom, primeiro, obrigada por essa participação no podcast e também pela parceria na Traction. Eu sou nutricionista e arquiteta, essa é a minha formação acadêmica. Eu já estou no mercado trabalhando há um pouquinho mais de 20 anos no setor de food service. Tudo começou com a FS1, que é a empresa que eu sou sócia. É uma empresa que já está no mercado há 45 anos, ela é fundada pelo Amaury, que é meu pai. Na FS1, os primeiros 30 anos de vida, vou colocar assim, a gente é muito conhecido no mercado especificamente com projeto funcional, então projetos para cozinhas industriais. E aí quando a gente fala de cozinhas industriais, né, vai desde a cafeteria até a central de produção, indústria de alimentos, então passa por cozinha de hotel, cozinha de hospital, cozinha de escolas, de presídios, então todos os estabelecimentos que têm cozinhas. Nesses últimos anos, com o know-how do Amaury, com as minhas formações, a gente ampliou um pouquinho a gama de serviços, indo também para consultorias. Então, a gente consegue auxiliar e trazer soluções para um empreendedor que está começando um novo negócio, que precisa de um estudo de viabilidade, entendimento até do que ele gosta de fazer versus o investimento que ele tem no momento, para entender se cabe, né, onde ele quer chegar no planejamento de vida dele. A gente entra também em plano de metas, que são clientes que geralmente são negócios que já estão em andamento e que precisam melhorar. E aí a gente vai olhar todos os departamentos desse estabelecimento, não só operação de cozinha, não só melhoria de equipamentos, né, especificação de equipamentos, mas também a parte financeira, a parte de marketing, a parte comercial, então a gente olha todo o ciclo da vida da empresa. Porque justamente esses novos empreendedores, principalmente de restaurantes, são pessoas que às vezes começam por um sonho e não tem toda a bagagem técnica aliada à produção de alimentos, que é uma engenharia. E aí a gente precisa ter todos os fluxos corretos, tudo padronizado, e às vezes isso demora muito para acontecer. Eu sou fundadora da Kitchen, acabei me estendendo um monte para a FS1, que é uma plataforma de negócios. Participei de muitos programas de televisão, então desde 2008 eu participo de programas de televisão relacionados ao food service, à alimentação. E tem um livro que hoje é o best-seller, que leva o mesmo nome da empresa matriz, que é a FS1. O nome do livro é Food Service One. Inclusive você
é um dos nossos parceiros no livro, falando sobre marketing. E agora a FS1 também tem esse braço voltado para marketing, que estamos juntos há pelo menos 6 meses, né? 6 meses. E me envolvendo nos clientes que precisam desse apoio operacional também. Então, eu acabo indo um pouquinho para essa evolução, né, de estar junto com o marketing, mas criando ferramentas para melhoria do negócio. E acho legal, sempre já vi você várias vezes falando sobre esse empreendedor que começa com um sonho, né? E esse é um tipo de caso, né? O empreendedor que começa com um sonho, abre ali o seu negócio em comida e aí passa a dizer fazer o que gosta e de repente se envolve em vários problemas de gestão. Isso é um caso que acontece muito, isso é a maioria, isso é minoria. Qual que é o cenário hoje geral do mercado de bares, restaurantes? Qual é esse cenário geral atualmente? Se você me perguntasse se de todas as cozinhas, né, como eu citei, já existem muitas pessoas com técnicas desenvolvidas para trabalhar em cozinha, para operar cozinhas, então na hotelaria, nos hospitais. Quando a gente fala especificamente de restaurante, que é o que a gente vai falar aqui, a grande maioria são de pessoas que tinham um sonho, ou que já é chefe e que tem um bom produto, ou de família que acabou construindo um novo negócio porque queria sair do corporativo, alguém ali sabia fazer um prato especificamente e era muito gostoso, ou que começou um novo negócio em casa, deu certo, e aí teve a motivação de montar um negócio, né, sair de casa e aí melhorar o seu negócio num outro imóvel, num outro local, aumentar. Ou os investidores. Os investidores, eles não operam, né, eles vão entrar com o investimento inicial ou até capital de giro. Muitas vezes eles também não entendem do negócio e acabam trazendo os resultados que nós temos hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, é uma cadeia, infelizmente, de profissionais que não são da área de alimentação, não são do food service e que estão enfrentando problemas. E isso é a grande maioria atualmente. Isso, assim, deu até um tom meio não muito bom, né, em relação a esse mercado em si, porque a gente vê realmente bastante, acho que a melhor palavra talvez seja frustração. Eu acho que existe bastante nesse mercado essa palavra da frustração. Mas assim, pra gente pegar o cerne ali, o ponto essencial, o que todo mundo erra nesse sentido, que é crucial para que o negócio não dê certo, assim, que é um erro muito comum, só pra gente poder já driblar na primeira escala aqui esse erro. Certamente, os maiores erros são daqueles que começam sem nenhum tipo de entendimento do negócio. Eles acontecem também com as grandes empresas, às vezes empresas de fora, que saem de fora do Brasil, entrando no Brasil com aquela marca. Bom, a gente viu no final do ano passado e no começo desse ano algumas marcas saindo do Brasil, fechando lojas. Então, é um problema atual. E, na verdade, é um problema recorrente, eu nem vou chamar de atual. E o principal, eu vejo vários problemas, mas o principal é começar um negócio com pouca tecnologia na cozinha. Me surpreendeu a resposta. O que seria pouca tecnologia na cozinha? Começar um negócio em alimentação com uma cozinha convencional. Então, equipamentos que não geram produtividade. E se não geram produtividade, você tem um custo operacional muito alto, então você vai gastar mais água, mais energia elétrica, mais gás, mais matéria-prima, mais funcionários. E aí o seu custo operacional só cresce a cada mês, porque você vai querer ficar trazendo gente para trabalhar e, na verdade, o equipamento poderia substituir, entre aspas, porque essa pessoa pode trabalhar em outros locais da cozinha, mas que poderia trazer muito mais produtividade e eficiência para o negócio e resultado no final. Esse é o principal, mas tem vários outros problemas. Eu imagino que tenha vários outros. Tem um específico que ficou na minha cabeça também, que é uma coisa que eu sempre vejo, pelo menos o pessoal falando bastante nesse mercado, que é a dependência do marketplace para venda, né? Até certo ponto ali a pessoa consegue escalar um faturamento. Chega o faturamento, enfim, 10, 15 mil reais, e aí depois disso, para crescer mais, obviamente você precisa vender mais, precisa fazer marketing, etc. E aí existe uma dependência muito grande de marketplace para poder fazer isso. Isso hoje
ainda é um problema grave? É um problema grave porque o custo é altíssimo. Então, paga-se muito para você entrar num processo de logística, né? Entrega dos seus produtos. Então, essas empresas hoje cobram um percentual muito caro. Mas, se você olhar todas as empresas que estão quebrando ou que não tem resultado, né? Não tem lucratividade, não significa que todas tenham marketplace. Então, não é isso. Não é só isso. Não é o que mata o negócio. É um ponto de atenção só. É um ponto de atenção. O que mata o negócio é você começar um negócio com pouco investimento de equipamento, colocar qualquer equipamento de cocção ou de controle de refrigeração e o seu custo acaba aumentando muito, muito. Custo maior que receita é um problemão. E aí em ordem cronológica, vamos dizer assim, estou abrindo um restaurante e quero crescer meu restaurante da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Começo pela tecnologia e depois, quais são os outros passos aí até chegar num nível interessante e profissional dentro do mercado? Treinamento operacional, né? Então, ter pessoas que trabalhem, que sejam conscientes, que entendam a produtividade dos equipamentos, mas também que entendam da operação de uma cozinha. Padronizar toda a operação, então saber qual horário tudo acontece, o que você vai produzir naquele horário, antecipar a produção dos cardápios. Então, cardápio daqui 2 semanas você já tem planejado, 3 semanas seguintes você já tem os ingredientes comprados, você já negociou com os seus fornecedores. Segundo passo, ter controle de tudo. Então, o marketplace entra nesse controle, né? O que é custo fixo, o que é o custo variável. Até fiz um vídeo antes de ontem sobre isso. Então, quais são todos os custos, quais são os custos diretos para você ter um mínimo de DRE, entendimento do resultado da sua empresa. E, obviamente, o marketing. Não tem como andar, não tem. Isso eu acho que todas as empresas já entenderam. Todos os restaurantes já entenderam isso. Entenderam isso até antes de planejar melhor a sua cozinha, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, a gente sabe onde consegue alcançar. A gente tem um exemplo de um cliente atualmente na nossa carteira que está dessa forma. A gente sabe o que o marketing pode alcançar, a gente sabe o número de lugares e quantas vezes pode rodar o restaurante, mas a cozinha é desse tamanho. Então, antes de ampliar a cozinha, a gente não tem dinheiro agora, então tem que entender o processo, ajustando horários de operação, ajustando o que entra, vai entrar delivery, vai entrar evento, o que vai entrar para a cozinha conseguir atender. E a cozinha, obviamente, é convencional. E aí grande problema. E aí você vê que você tem que dar uma limitada no marketing, mesmo enxergando caminhos, por conta da limitação operacional. Isso é pensar o negócio como um todo, né? Não adianta acelerar um processo sendo que o outro não consegue ser acelerado. A partir do momento que existe uma operação limpa e saudável para crescimento em marketing, existem desafios do lado do marketing também, né? E assim como muitos mercados, principalmente B2C, o gestor ou a agência ali se expõe na rede social. Acho que é o primeiro canal que se olha ali a rede social. E talvez eu, pelo menos minha opinião pessoal, sempre foi que é um canal muito difícil de ser trabalhado, né? Para uma estratégia de comunicação, de você entender sobre produção, né? Volume de produção, aprovação, conteúdo artístico, né, de foto, audiovisual, e a pessoa acha que é uma jornada simples e de repente acaba se frustrando também por ser uma jornada complexa ali de marketing, né? Sim. Você falou uma palavra no início que é limitação do marketing. Eu nem vou usar essa palavra, eu vou dizer que é planejamento. A gente sabe qual ferramenta do marketing utilizar mês a mês, de acordo com aquele crescimento, de acordo com aquela operação. Às vezes a gente limita uma ação que pode acontecer só daqui a 1 ano para toda a operação da cozinha tá tudo redondo, mas tem muitas outras que a gente pode usar. Então, acho que é aí que hoje eu vejo a nossa parceria mais saudável ainda. Então, entender qual a limitação do cliente, da operação do cliente, e aí o marketing vai entrar com as ferramentas necessárias nas fases de atuação. Existe aí um processo em fases mais maduras, maior alavancagem, mas eu acho que existe uma lição básica, um setup básico ali, de entendimento que é um negócio local, muitas vezes, ou vários negócios locais, se for uma rede, mas às vezes
um simples setup de Google Meu Negócio, muito bem feito, né? Com fachada, com fotos, com todas as informações de quando abre, que hora fecha, né? Que isso acaba frustrando, às vezes, o como chegar, né? O endereço setado. Então, esse setup já é impressionante os números que muitas vezes eu vejo, assim, de Google Meu Negócio, de bar e restaurante, a quantidade de cliques que existem ali em telefone, WhatsApp, em como chegar. Esse setup já é uma lição de casa muito bem feita, né? Depois a rede social, depois uma fase mais alavancada ali, um tráfego pago, realmente em alguns momentos, principalmente para ocupar lugares ali quando não são ocupados, né? Em horários às vezes para tapa buraco, grandes atrações, aí vem os eventos, aí vai progredindo conforme a maturidade, né? Mas existe a liçãozinha de casa a ser feita, né? A gente usa essa ferramenta, acho que de todos os clientes que tem restaurante, uma das primeiras coisas que a gente olha, e todo mundo tá no Google, né? Acaba que todo mundo procura, quando você quer encontrar um restaurante, um bar, é o primeiro lugar que o cliente olha. Então, depois até pode olhar o Instagram para entender o cardápio, se comunica com aquilo que você quer naquele momento, mas a primeira coisa é ali que tá o cliente, né? Acabou que virou uma rede social também, que as pessoas acabam buscando pela localização ou pelo tipo de produto que ele quer comer. Então, acaba que a gente se tornou uma das ferramentas mais importantes, assim, para começar, né, o planejamento. Eu queria saber, eu sou curioso para saber também a sua opinião sobre a sensibilidade que é quando você está nesse tipo de mercado, que a gente está falando aqui de estratégia de aquisição, né? Mas tem a retenção. Você conseguiu o cliente, ele está lá, ele comprou de você. Todo mundo fala da importância do atendimento, né? Desde se for um pedido, desde o local, muitas vezes, né? De você ter um atendimento ali com profissionais, desde o caixa até o garçom, até a gerência, todo mundo realizar esse bom atendimento. Nesse mercado eu acho que é bem sensível, né? Bem sensível, porque ali é uma experiência, né? Queria saber a sua opinião disso nesse mercado especificamente. Tem vários posts que eu vejo no Instagram, né, de pessoas que trabalham com o food service também, e sempre batendo no martelo. A experiência do cliente não é limitada à arquitetura do local e à comida que você serve. Quando você sai para comer, você busca ser bem atendido. É a experiência da gastronomia, é a experiência do local, do conforto do local, da memória afetiva do local e da comida, mas é também o atendimento. E uma coisa muito doida que eu percebo que, diferente, por exemplo, que a gente tem aqui em Toronto versus o que a gente tem em São Paulo, é um atendimento impecável que eu nunca vi no mundo inteiro. E isso é uma coisa que a gente pode levar para o Brasil. Ou para todo mundo. Porque, assim, sempre não existe exceção de você entrar no restaurante e existir alguém que vai te receber e vai te colocar na mesa. Sempre. E essa pessoa sempre estará sorrindo. Pelo menos as experiências... Óbvio, você vai no fast food, é diferente. Mas se você vai num restaurante onde você está pagando por isso, o atendimento é impecável. Sentou, logo vem alguém para perguntar e para explorar o cardápio junto com você se você precisar, se você tiver necessidade. Ele avisa você que ele volta em alguns minutos para tirar o pedido. Ele volta. Quando ele traz o prato, uns minutinhos depois ele vem perguntar se está tudo bem, sempre sorrindo. Então não tem, é parte não de um existe, processo, né? É parte do processo e que é muito simples de fazer. Quer dizer, tudo treinamento, né? Tudo é treinamento. Só que é essa experiência que a gente precisa absorver em todos os restaurantes do mundo, sabe? Porque é o que as pessoas procuram, as pessoas precisam se conectar com outras pessoas. Precisa ter empatia pela outra pessoa. Se a gente sai para gastar dinheiro à noite, poderia estar fazendo em casa, às vezes até mais confortável, você sai para ser bem atendido. Então, se você não for atendido, você perdeu o cliente. Esse episódio, acho que está indo, por conta do mercado específico, para um lado da importância tanto de um controle financeiro do negócio, justamente para que ele sobreviva. Acho que esse é um primeiro passo. E o atendimento.
Então, assim, ele nem... você vê que a gente nem destaca, pelo menos a experiência que eu tive, nem destaca tanto uma baita estratégia de marketing, um negócio assim fora da caixinha. A maioria dos casos, obviamente que existem coisas fora da caixinha que são muito legais, mas a maioria dos casos são setups básicos, né? A gente está falando de um controle financeiro, de um DRE, a gente está falando de um bom atendimento processual, e aí a gente está falando de um setup básico de informações na internet. Então, o nível é realmente básico e não que seja fácil atingir esse nível, né? Por conta de N problemas. Mas realmente essa é a realidade para fazer o negócio dar certo, né? Você vê que não existe um grande segredo, um pulo do gato, falar assim, só eu tenho a informação de como fazer isso dar certo. Ter um controle aqui de uma métrica, se você medir essa métrica aqui de marketing, essa métrica de vendas, realmente isso vai mudar a sua vida, né? Pelo contrário, o maior problema, e assim, não sou eu que estou falando, você entra em qualquer palestra de consultores que trabalham com o food service, ou palestras de fabricantes de equipamentos de cozinha, aulas sobre gastronomia, todos falam sobre a falta de conhecimento e controle. Óbvio, existe concorrência, e aí a gente usa o marketing como ferramenta. Não só contra a concorrência, mas para se conectar com o público, para as pessoas saberem que você existe, para fixação de marca, né? Tudo, mas a lição de casa mínima, ela não é feita. E aí o número é gigante, ó. Não sei se a gente vai falar sobre isso, mas o número que a gente tem do ano passado é que 50%, 53% dos restaurantes empatam, quase 30% operam no negativo. Sobrou pouco número aí de porcentagem, hein? Sobrou nada. É uma realidade complicada. Sobrou 20-25% no máximo de pessoas, de restaurantes que operam com lucratividade. E para medir tanto esses dados financeiros quanto dados ali da operação em si, existe tecnologia hoje avançada para isso, de CRM, de controle financeiro, de performance de equipamento, de marketing? Quais hoje são tecnologias assim indispensáveis, setup básico de tecnologia que um restaurante tem que se atentar? Falando de software de gestão especificamente, quando o setor, sei lá, 10 anos, quando o setor começou a entender que o resultado era muito baixo, muitas empresas de tecnologia começaram a lançar softwares que fazia integração com ponto de atendimento, com caixa, com estoque. Só que custavam muito caros e, assim, extremamente caro e não era exclusivamente para cozinha industrial ou para restaurante. Era uma coisa usada no varejo. Então, os clientes não tiveram uma boa experiência, né? Os restaurantes não tiveram uma boa experiência com esses softwares. A gente está falando dos grandes. Hoje, já tem vários menores que o cliente não precisa nem falar com ninguém. Ele entra, assina e já consegue imputar dados de estoque, controle de caixa e fazer toda essa integração. Então, tá mais simples, mas foi assustador, assim, realmente era um custo fixo muito alto ele ter até esse controle. E aí ele deixava no papel, na planilha, e na planilha é difícil colher resultado, né, é difícil. E não faz muito tempo isso, pelo jeito que você tá falando. Não, sei lá, os últimos 5 anos. Caramba. Porque, o que eu vejo que aconteceu, principalmente nesse mercado? Antigamente, os últimos 10, 12 anos, os restaurantes tinham uma margem muito grande, porque os impostos não eram tão altos e as taxas de cartão não eram assim tão problemáticas porque muita gente pagava no dinheiro antigamente e sem nota fiscal. Ninguém fazia isso. Hoje em dia a gente tem um problema, entre aspas, que não é todo mundo tem que pagar imposto, todo mundo tem que emitir nota e pronto. Só que a margem diminuiu muito. Você vai olhar, às vezes é 30% de custo direto, imposto e taxa. E isso aí o resultado... Isso mexe com a massa populacional, né? Porque a comida fica mais cara, né? Sim. A comida, pelo menos, a fora de casa, né? E esse passado presente, vamos pro fechamento aqui com a pergunta mãe de Iná, né? No momento que a gente tenta olhar para o futuro. O que você enxerga nos próximos 5 anos nesse setor?
de transformação, de pontos de atenção, de forma geral? Ponto de atenção são as regras básicas que a gente já falou: controle, operação, padronização de operação, bons Isso não vai equipamentos mudar. de cozinha. Precisa melhorar, né? Precisa ser implantado mais e mais dentro das cozinhas. O que eu vejo é que o que já está acontecendo no mundo, falta mão de obra, e que realmente os empreendedores precisam ter consciência de que eles vão ensinar. São os empreendedores, são os donos de restaurantes que vão fazer do próprio restaurante uma escola para essas pessoas. E se eles não tiverem controle, bom equipamento, boa cozinha, ele não consegue nem treinar, ele não consegue padronizar para treinar. E aí a escala do negócio vai ser sempre diminuída. Sabe o que é engraçado? Eu já ouvi essa mesma fala num podcast que eu fiz entrevistando, acredito que foi o Cavallini, e ele falou sobre a responsabilidade das empresas de formarem profissionais para o mercado, né? Porque ele falou assim, tô treinando a pessoa, essa pessoa sai, sim, essa pessoa sai, mas outro está treinando para que outra pessoa entre para você, e é um ambiente meio colaborativo de que realmente existe essa responsabilidade da empresa ser uma escola, né? Então, você acha que essa é a tendência pela falta de mão de obra, visto internacionalmente, pelo que você está falando, né? Visto em todos os lugares. No Brasil, a gente tem um problema grave que geralmente quem trabalha na cozinha não teve nenhum tipo de informação. Vai ter o chefe, tem uma nutricionista, tem até alguém que pode fazer o controle de estoque, administração, mas raramente a gente tem os auxiliares, né, as pessoas que trabalham realmente no dia a dia da operação, não tiveram oportunidade de estudar ou preferiram trabalhar a estudar, né, na infância, na adolescência, enfim, e estão trabalhando. Então, não tem nenhum suporte de entender o que é alimento, o que é segurança alimentar, do que as doenças que são transmitidas por alimento, do que é tecnologia dentro da cozinha, não tem o mínimo. Então, não vão se importar de fazer um trabalho meia boca, porque eles não sabem, eles não têm referência do que é um trabalho bom ou não. E isso não é só... no nosso mercado, eu acho que muito mais forte. Nesse mercado e na construção, eu vejo esses dois problemas. Mas em vários outros setores, a falta de mão de obra é muito grande, né? Tudo hoje está se transformando em tecnologia. A gente já vê as máquinas tomando conta de muitos mercados, né? Inteligência artificial, várias coisas. Robotização. Então, tudo está chegando no nosso mercado também. Maravilha. Obrigado. A gente está encerrando aqui. Acho que foi um bate-papo rápido, leve, mas com informações fundamentais, né? Aqui a gente conseguiu acumular aí todas as informações que são básicas para a gente conseguir pensar crescimento de negócio para esse setor. Então, obrigado pela participação, Iven. Espero contar com você com mais conteúdos, com mais participações. Eu sei que tem muita coisa aí nessa cabeça que já pensou e já teve muita experiência nesse setor. E obrigado pela parceria também na Traction. Muito obrigada, eu que agradeço. E para quem está escutando a gente, tem um restaurante, não desista, mas precisa estudar. E contrate a gente, né, Rafael? Contrate a gente. É isso aí, endossando o último pedido.